Olá, o Minas Entrevista está só começando. O nosso convidado de hoje é especial, tem uma série de atributos. É músico, é teólogo, é um político prestigiado. O senador Magno Malta, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Eu agradeço, muito obrigado. O senhor está em Uberaba e trabalhando em toda a região com um tema muito grave, muito sério, que é a pedofilia. E é um valor ligado à relação familiar que o senhor trabalha tanto na sua carreira política, né? Aliás, é uma defesa. Qual a mensagem que o senhor veio transmitir aqui para as pessoas da região? Não, veja, na verdade eu sou uma pessoa de causa mesmo, uma pessoa que luta bandeiras em favor da vida, em favor da família. Eu tenho 30 anos que recupero drogados, né? Eu conheço esse lado do balcão, o exercício da misericórdia, tirar pessoas da rua, e também presidi a CPI do narcotráfico, conheço o outro lado, o lado negro, né? Do tráfico no Brasil, e depois da CPI do narcotráfico, que tomou conta do Brasil, que mudou todos os conceitos, uma CPI que mostrou um Estado bandido dentro do Estado de Direito, um Estado criminoso. E chegando no Senado, eu comecei a debater a questão da pedofilia, do abuso de criança, que há 3 anos e meio atrás a nação nada sabia sobre isso, era uma palavra desconhecida até, as pessoas diziam que isso não existia, mas eu detectei isso já na CPI do narcotráfico, quando eu comecei... Quando eu denunciei no relatório narcotraficantes que abusavam de crianças em nome da força do fuzil, da força do dinheiro, e pais que entregavam os filhos por abuso para receber a proteção do tráfico, receber benefício do tráfico. Quando eu cheguei no Senado, comecei essa luta, mas parecia que era João Batista, mais ou menos, clamando sozinho no deserto, né? Não havia ressonância. E o Ministério Público sempre teve muita dificuldade, porque não tinha uma legislação que pudesse fazer o enfrentamento. Chega a internet, vem a tecnologia, o pedófilo é uma figura enigmática, ele é uma sombra que age no escuro e absolutamente confiável, e é por isso que ele é perigoso, mas ele tem 2 taras, uma é focar sua lascívia e realizar seus desejos focado numa criança, e a segunda é que ele é exibicionista. Então o pedófilo gosta de se autofotografar, fotografar a criança, fotografar o ato. E com a chegada da tecnologia facilitou para eles, porque tudo que é celular tem uma câmera, tudo que é celular fotografa, filma, quer dizer, facilitou. E com a chegada da internet, como o Brasil se tornou o maior usuário do Orkut, né, o maior usuário do Orkut no planeta, são 33 milhões de brasileiros, quer dizer, um site que não foi feito para o Brasil, os brasileiros assimilaram. Depois vem a Índia aí com 23 milhões de usuários. E aí eles começaram a se proliferar, porque achavam que estavam cobertos e guardados no sigilo da internet. Então, com essa chegada, o Ministério Público começou a fazer prisões, e delegados e polícia, de material com pedófilo, filmagens, gravações rápidas, filmetes que eles faziam no celular. E eu comecei a denunciar isso. Quando eu resolvi fazer a CPI do narcotráfico, da pedofilia, eu fui procurar o presidente do Senado, os senadores, e eles achavam que não existia. Uns diziam, eu já fui governador 3 vezes, fui prefeito, eu nunca vi isso, não sei o quê. Acontece um caso aqui, outro ali, é um padrasto que abusa de uma enteada. Casos isolados, mas sempre na conta dos pobres. Na verdade, o abuso sempre teve nas colunas sociais, o abuso sempre teve no condomínio, sempre teve nas rodas da alta sociedade, em todos os lugares. Mas mesmo assim, com a ajuda do Ministério Público, com muita coisa que eu já tinha, eu consegui convencer os senadores e fiz a CPI. E na verdade revelei para o país um crime, depois de 6 meses que o país não conhecia, a nação foi abalada, mexida, uma sociedade que acabou acordando, com a quebra do sigilo da Google, eu acabei revelando os pedófilos do mundo inteiro, para o mundo inteiro. Obrigou o Papa a falar de todas essas questões. Quer dizer, então, o que nós estamos fazendo no Brasil com essa caravana é chamando a atenção da sociedade que ela não pode mais dormir e que o nosso caminho não é a legislação, embora ela já exista com a CPI da pedofilia, é uma sociedade que faça prevenção e que trate da questão a partir da família. Agora, o senhor tocou num ponto importante. O nosso apresentador do Minas Urgente, o Gui Boaventura, sempre mostra situações, infelizmente, como estas. Nós tivemos um caso recente, inclusive na região, de um padrasto abusando, né, da enteada, enfim. E ele toca muito nessa questão das leis, das brechas. O senhor acredita, então, que essa questão não está somente relacionada às brechas que a lei oferece? Como é que o senhor defende as penalidades mais severas? Aumentou. Com a CPI nós mudamos a legislação, hoje nós temos criminalização de posse. Antigamente o máximo que se fazia era busca e apreensão na casa de um pedófilo, porque você não tinha uma legislação. Hoje você faz um mandado de prisão, um busca e apreensão, e o inquérito pode ser feito com ele preso. Mas o meu sonho
é o plebiscito que eu propus, está na Comissão de Justiça no Senado, porque é uma cláusula pétrea, você não pode ficar preso no Brasil mais de 30 anos, isso é uma aberração. E a minha proposta é que nós mudemos a Constituição Federal, que deixe de ser cláusula pétrea, e a minha proposta é prisão perpétua para pedófilo, para abusador de crianças. Acho que eles merecem um pouco mais, certo? Mas como eu sou cristão, para mim só quem deu a vida pode tirar, mas eu acho que um desgraçado que abusa de uma criança, por exemplo, eu tenho imagem com a quebra do sigilo do Orkut, de pediatra abusando de criança de 20 dias de nascido. Eu tenho imagem de criança sendo abusada no altar por religiosos, né? Eu prendi 49 mil imagens do juiz Branquinho de Tefé, um juiz desgraçado, abusador de criança. O deputado Luiz Cefé, que nós derrubamos lá no Pará, no Belém, um deputado de 6 mandatos, milionário, desgraçado, abusador de criança. O promotor da infância de Alagoas, abusando dos 3 filhos. O presidente da Comissão da Criança da Assembleia Legislativa de Manaus, o deputado Wallace, está preso, abusador de criança. Então é uma desgraça. Então a pedofilia no Brasil, ela usa toga, usa estola, usa uniforme, ela é rica, ela é pobre, tem dente bom e é banguela, ela está na faculdade, ela é analfabeta, ela reza missa, a pedofilia no Brasil, mas também dirige o culto, anda de gravata com a Bíblia na mão. Quer dizer, é uma desgraça. Então, por isso é que o processo é preventivo. Nós temos, o meu sonho é que nós aprovemos, porque essa gente é irrecuperável. Eles são compulsivos, não há recuperação para eles. Então é preciso que eles fiquem afastados da sociedade, de prisão perpétua, que é o meu grande sonho e acho que o Brasil precisa disso. O senhor leva muito a mensagem de que é cristão. O senhor acha que a religião é importante para coibir, para combater violências desse tipo? Eu acho que é importante quando pai e mãe se compenetra da sua responsabilidade, não transfira isso nem para professor de escola, nem para a polícia, nem para a classe política, porque agora hoje é assim. O que o povo aprendeu? Abrir mão da responsabilidade. Uma criança foi abusada na rua tal, aí um gaiato fala, também não tem polícia na rua. O outro fala, não é isso não, é esses políticos, só sabem aumentar o salário deles. Uma criança é abusada pelo avô dentro de 4 paredes numa casa, como é que a polícia vê? O que a classe política tem a ver com isso? Quer dizer, as pessoas convencionaram a transferir o problema. Por exemplo, escola não é para educar ninguém, não, porque o problema do Brasil é educação, está errado. Quem educa é pai e mãe, escola abre janela para o conhecimento. A professora, no máximo, tem a obrigação de educar os filhos dela, não educar filho de ninguém. Quem educa é pai e mãe. Então, pai e mãe abrem mão das responsabilidades. Então, é verdade que esse é um crime invertido. Quando você faz palestra, por exemplo, e você trabalha com a questão do uso de droga, você está falando para alguém que entrou nas drogas porque quis entrar, já tinha um entendimento. Mesmo que fosse um de 12, 10 anos. Eu recupero drogado há 30 anos. Mas como é que você vai ficar com seu filho 24 horas? Você não vai. Ele não está debaixo dos seus olhos 24 horas. Então, você tem que pegar um menininho de 1 ano, de 2 anos, não o pai, a mãe, porque de cada 10 abusos, 7 é de gente da relação da família e 6 é o pai que abusou. Então é a mãe que tem que pegar o menininho depois do banho e dizer, olha, isso aqui é seu piu-piu, isso aqui é seu passarinho, papai do céu deu para você fazer xixi, o bumbum é só para fazer cocô. Pegar a menininha e falar, isso aqui é sua perereca para fazer xixi, o bumbum é para fazer cocô, ninguém pode beijar, botar a mão aqui, ninguém pode, só mamãe para dar banho. Se alguém colocar a mão, você grita, fala, mamãe falou que não pode, porque se alguém fizer isso, se quer fazer carinho, você tem que beijar na mão, beija a mão dele, ensina ele, beija a testa, é aqui, aqui não pode, grita. Eu mostrei a imagem para o Lula, quando nós alteramos o 240 do Estatuto da Criança, que criminalizamos a posse, que deu a possibilidade dessas prisões todas que vocês mostram na mídia todo dia, eu mostrei a Lula, aquele tenente do caso da Isabela Nardoni, que foi lá fazer varredura do local quando o pai jogou a menina pela janela, depois ficou lá embaixo chorando, fingindo que a menina tinha caído, não apareceu lá um policial, um tenente, que desgraçado era pedófilo. Ele foi lá ver a posição que a criança caiu, para olhar as partes genitais da menina. 2 dias depois nós pegamos ele. E quando ele recebeu o voz de prisão, ele se suicidou. Isso aí já foi tarde. Eu peguei as imagens dele e mostrei uma imagem dele para o Lula. Ele ejaculando na boca de uma criança de 2 anos de idade. E o Lula entrou em desespero. Foi quando nós mudamos a lei. Então, se essa criança de 2 anos, a mãe tivesse ensinado que ali não pode colocar a mão, se ela soubesse disso, se tivesse gritado, teria sido livre do abuso. Mas ela não sabia disso. As imagens, ele tira a blusinha dela, alisa ela, a criança pensa que carinho é carinho em qualquer lugar. Então, quer dizer, tem que vir a partir da família. É a família que tem que fazer isso. Não é a polícia, não é o conselho tutelar, não é o Ministério Público, é a família, é mãe e pai. Não tem que ter tabu, tem que ensinar, porque tem que partir daí. O senhor fala que é importante ter essa educação dentro de casa. O senhor acredita, mas que na escola essa educação sexual também precisa estar presente? Eu acho que a educação sexual tem que estar em casa. Viu essa história do kit gay aí, com o negócio de homofobia e tal. Na verdade, aquilo era para fazer das nossas escolas verdadeiras academias homossexuais. Tá certo? Orientação sexual, quem dá é pai e mãe.
A professora da escola e o professor tem a obrigação com o filho dele em casa. Com o seu filho, com o meu filho, ele tem a obrigação de passar o conhecimento dele. Escola é para dar conhecimento. Educação, seja sexual, qual for, quem tem que dar é pai e mãe. É casa de pai, escola de filho, dizia minha mãe. Então ninguém tem que transferir. Hoje não, você chega num lugar que tem um menino perigoso, um menino hiperativo, né, que dá a maior dor de cabeça para a mãe, a vizinha fala assim, mulher, bota esse menino logo na escola, senão você vai morrer. Quer dizer, transfere lá para outra besta tomar conta desse menino perigoso teu. Não é papel da outra. Não é papel de professor. O professor tem o papel de ensinar. Ser bem remunerado, ser reciclado, para passar bom conhecimento. Agora, educar filho de ninguém, não. Maioridade penal, o que o senhor pensa a respeito? Redução. A proposta é minha da redução da maioridade penal. Né? Eu acho o seguinte, que um homem, um macho de 17 anos, 16, de 15, que mata, que estupra, que sequestra, que toma o dinheiro do aposentado na porta do banco, chama ele de safado, né? E chama de vagabundo, perdeu o vagabundo, né? Que estupra, que pega um estudante no ponto de ônibus, estupra, pega um empresário que dá 200 empregos, 500 empregos, que lutou, cresceu na vida com luta, põe no porta-mala do carro, dá um tiro na cabeça, sabe? Pega uma mulher, estupra na frente do marido com o marido amarrado, e quando a polícia acha e põe a mão e fala, tira a mão de mim que eu sou menor e conheço meu direito. Direito uma ova. Quem comete crime tem que responder pelo crime que fez. Então, minha proposta é a seguinte, todo cidadão brasileiro que cometer crime com natureza hedionda, porque você tem um elenco de crime hediondo e um elenco de crime que não é hediondo, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. O tráfico não trata com faixa etária. Você tem menino de 13, 14 anos que é o gerente da boca. Sabe por quê? Ele tem coragem de queimar um ser humano dentro de um pneu. Ele tem coragem de incendiar um ônibus com criança dentro, sabe? É o sangue no olho, a malvadeza. Nós é que queremos tratar com faixa etária, quando o crime não respeita isso. Então acontece o seguinte, se um menino estiver mamando no peito da mãe dele, com 60 dias de nascido, novinho, e ele saltar do peito da mãe, pegar uma escopeta e sair atirando, vai ter que perder. Vai ter que perder. Então a criança vai crescer sabendo que ele não pode assaltar, estuprar, sequestrar, não pode matar ninguém. Ele vai aprender dentro de casa isso. Ele vai ser educado para isso. Então, e aliás é o seguinte, 96% da população brasileira quer redução da maioridade penal. Você imagina que de cada 10 crimes no Brasil, 8 foi um menor que cometeu. Um menor, um macho de 17 anos é menor, um macho de 16 anos é menor. Por que esse macho pode votar? E eu sou autor também de uma proposta para mudar o Código de Trânsito Brasileiro, que 16 anos pode dirigir. Os reflexos estão tudo pronto. Ele pode entrar na faculdade, pode votar. Por que não pode dirigir? Isso é hipocrisia. Tem que esperar mais 2 anos. Por que esperar mais 2 anos? Não tem diferença nenhuma. Eu já tive 16 anos e já tive 18, é tudo igual. Não muda nada. Então, eu sou absolutamente a favor, não vai acabar com a violência no Brasil, mas a violência no Brasil é como se fosse um motor. E a maioridade, essa história de menor, é uma roda dentada das mais importantes que move esse motor, que move essa máquina. É preciso que a gente arranque essa roda dentada para começar a desarmar esse motor maligno contra a nação brasileira. O senador Magno Malta é conhecido por tratar questões pontuais, ser transparente diante de questionamentos polêmicos. O senhor recentemente parece que declarou que deixaria o Senado por conta de uma possível aprovação de uma lei relacionada ao homossexualismo, a opinião sobre isso. Por que o senhor defende esse ponto? Eu defendo porque é o seguinte, família para mim, e a criação minha é o ponto de vista de Deus. Deus criou macho e fêmea. Deus não fez um terceiro sexo. Deus criou Adão e Eva, não fez Adão e Ivo. Então, o Senado não pode criar um terceiro sexo com uma lei. Esse PL 122 diz o seguinte, para vocês terem uma ideia. Se você não alugar uma casa sua para homossexual, você vai preso. 7 anos. Se você não admitir ele na sua empresa, se ele botar o currículo que você não admitir, é 7 anos de cadeia. Se você demitir, 5. Ora, você pode demitir um negro, um portador de deficiência, você pode não alugar uma casa para um índio, para um nordestino, você não vai preso. Você pode não dar um emprego para um portador de deficiência, você não vai preso. Você pode deixar de alugar uma casa para qualquer pessoa, para um religioso, você não vai preso. Agora, para um homossexual, não. Então, nós estamos criando um império homossexual no Brasil, uma lei diferenciada. Se você não aceitar o gesto afetivo, você vai preso. O que é isso?